Salve, salve meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal H Marinho Fla, um canal que traz muita informação e opinião para você. E hoje, né, o vídeo vai trazer essa vitória do Flamengo sobre o Vasco, né? Nós vencemos por 4-1, né, o time da Colina. O jogo que o Flamengo conseguiu novamente, né, fazer com que o adversário não tivesse chances. Aliás, o Vasco até teve no segundo tempo chance de marcar, mas no primeiro tempo o Flamengo defensivamente foi muito bem, não dando espaços para o Vasco, né, deixando a bola com o adversário e se aproveitando dos contra-ataques, né, e o Flamengo sempre fazendo jogadas, né, muito bem construídas, né, e o Sampaoli inclusive falou na entrevista sobre a questão da profundidade, como foi feito também com o Fluminense, explorar a profundidade do time adversário, né? Principalmente jogadores como Arrascaeta, né? Que foi, para mim, foi um dos melhores da partida. Eu não digo que foi o melhor, para mim o Gerson foi o melhor, mas o Arrascaeta foi um dos melhores da partida e ele dita o ritmo desse time do Flamengo, né? Sem esse jogador de criação, as coisas ficam muito mais difíceis, né? É bem verdade que o Vasco é um time muito fragilizado, porém é um time de camisa e normalmente em clássico, né? Os times costumam a crescer, costumam dar um algo a mais, né? Dificultando para o adversário, né, qualquer possibilidade ali de espaço. E nessa partida, sinceramente, 4-0 foi já no primeiro tempo, né? O primeiro tempo avassalador do Flamengo. 4-0, eu esperava inclusive até uns 5, 6, 7-0 ou até 7-1. O Flamengo poderia tomar algum gol, porque você acaba dando espaço, né? O adversário acaba se aproveitando. Mas eu falei, cara, esse jogo vai ser... Meus amigos, sinceramente, eu tô bobo, realmente, com o primeiro tempo que o Flamengo fez. No segundo tempo, o Flamengo acabou abaixando um pouco o ritmo, né? Acredito que esteja pensando na próxima sequência, porque nós vamos enfrentar o Racing pela Libertadores já na quinta-feira e depois nós vamos enfrentar o Grêmio aqui no Maracanã, né? 2 jogos, para mim, dificílimo, né? Principalmente pela questão emocional, apesar que o Flamengo vem de 2 vitórias, né? Mas a gente vai enfrentar um adversário que está em primeiro lugar, que é o Racing, no grupo da Libertadores, e depois enfrentaremos o Grêmio aqui no Maracanã do Renato Gaúcho. Meus amigos, o Vasco não vencia o Flamengo, aliás, não vence o Flamengo desde 2015, ou seja, vai completar 8 anos, né, que o Vasco não ganha pelo Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ainda tem o segundo turno, a gente vai ter esse confronto novamente e haverá possibilidade aí de ambos se enfrentarem, né? Inclusive a última vitória foi em dia 27 de setembro, no placar de 2-1 para o rival, para o Vasco, né? Foi até um placar de virada, tá? E ao longo dessa história, a história desse confronto foram 344 vezes, né? Foram 136 vitórias do Flamengo, 105 do Vasco e 103 empates, tá certo? Então tá aí os números aí ao longo da história desse confronto. E logicamente eu já tinha falado do Arrascaeta, que foi o destaque dessa partida. Vou trazer para você aqui também. Para mim, o Pulgar, cara, ele tá sendo um cara importantíssimo nesse meio-campo do Flamengo, juntamente com o Arrascaeta, tá? Ele tá dando uma consistência defensiva e ofensiva pro Flamengo muito boa. Ele não é o armador de jogada, o criador de jogadas, mas ele é o cara que faz a construção. Ele é o cara que fez um gol hoje. O primeiro gol foi dele, inclusive, um golaço de fora da área, bateu sem chance para a defesa do goleiro. E é um jogador que se destaca não só pelo seu posicionamento dentro de campo, mas também na batida de bola. É um cara que também bate escanteios, tá? Que fique bem claro, ele já deu vários passes dessa forma, assim como o Marinho tem essa característica, né? Tô lembrando aqui do Marinho porque desse elenco do Flamengo, talvez ele seja o que melhor bata esse tipo de bola parada. E o Pulgar agora, ele terá chance, sim, com o tempo, vai tendo confiança e o Sampaoli com certeza vai dando mais oportunidades para ele. Inclusive no jogo contra o Fluminense, né? Ele bate falta muito bem, inclusive nos treinamentos, se eu não me engano, foi o Eric Faria que trouxe na transmissão de que ele era o cobrador nos últimos dias ou semanas, talvez, que tivesse o melhor aproveitamento. Então agora ele vai ter, com a confiança, logicamente o treinador vai dar mais oportunidades para ele, né? O outro jogador que a gente tem que destacar, que também ajuda demais nessa questão da criação, embora não seja o armador do time, é o Gerson. É um cara que ele está em todos os lados do campo, ele ocupa muito bem os espaços, mentalmente ele está muito bem, é um cara que trabalha muito, né? Na própria entrevista ele falou sobre isso, né? O repórter tinha feito a pergunta para ele, feito o elogio, o próprio Pedrinho, se eu não me engano, tinha elogiado na transmissão e ele falou, cara, isso é muito trabalho, é muita dedicação e é verdade, o Gerson é um cara que trabalha muito, né? Apesar das pessoas pensarem que o Gerson é aquele jogador baladeiro, das pessoas pensarem que o Gerson é aquele jogador que
larga um pouquinho mão, né, nos bastidores, mas não, cara, o Gerson é um cara que se dedica muito. Eu tô falando isso porque eu já vi muito comentário aí por lives falando a respeito do Gerson, né? E é um cara que se dedica, né? Um cara que se entrega, a gente não ouve nada, é um cara que não é envolvido em polêmica, então dentro de campo ele é recompensado, embora não tivesse em boa fase, faz parte, né? Um jogador que está vindo da França, embora já conheça aqui o nosso clube, já é adaptado ao clube do Flamengo, mas é complicado, né? A viagem, a rotina de treinamentos, né? A rotina do dia a dia realmente é uma coisa que é diferente, é muito diferente, tá? Agora eu quero destacar também uma coisa aqui, meus amigos, inclusive eu tô falando uma coisa que eu havia percebido, mas eu não ia falar nada, porque a gente não quer criar crise, né? A gente não quer criar situações. Eu tava ouvindo um comentário de uns amigos falando a respeito do Matheus Cunha, e provavelmente você já ouviu ou vai ouvir daqui pra frente, né? Em relação à sua atuação. Matheus Cunha é um cara que ele não comprometeu nessa partida e ele tem feito boas partidas e a gente conseguiu ver a diferença, né, da substituição, na troca, né, do Santos para o Matheus Cunha, que é o atual goleiro do Flamengo, para quem não sabe. O Matheus Cunha é jovem, né, é um garoto e ele estreou no Carioca desse ano, se destacando em algumas partidas. A torcida acabou pedindo, né, pelas atuações ruins do goleiro Santos, com justiça, né, ele entrou, mandou muito bem, faz muitas defesas, mas ele ainda precisa corrigir, né, algumas situações. Ele sempre espalma para frente e é verdade. Eu tinha reparado isso, mas eu falei, cara, eu vou observar os próximos jogos do Matheus Cunha, que eu não tinha observado isso nas partidas anteriores, salvo uma ou outra. Então achei que fosse algo situacional, né? Ou seja, uma situação de jogo, né? Uma situação ali, mas é verdade. O Matheus Cunha, ele precisa encaixar um pouco mais as bolas ou ele espalma para os lados, né? Então realmente pode ser algo que pode prejudicar, inclusive nesse início, né, de carreira do goleiro. Alguém precisa orientar, alguém precisa chegar e falar com ele, porque esse tipo de decisão faz parte e importante, né? Pode ocasionar de repente um resultado adverso para o Flamengo, uma eliminação, imagina, no Deus me livre, deixa eu bater aqui na mesa, pode ocasionar em qualquer situação que possa prejudicar o Flamengo e lógico que a gente não quer depreciar nenhum ativo, né? Nenhum profissional do Flamengo. Matheus Cunha, eu gosto muito desse goleiro e acho que ele vai evoluir muito, né? E com a chegada do Rossi, eu acho que vai ser importante para ele, né? A gente sabe disso, goleiro mais experiente, convivência, jogou, né, no Boca Juniors, que é um gigante aqui da América do Sul, jogou no Oriente Médio, que não é um grande centro, mas jogou com outros grandes jogadores. O próprio Cristiano Ronaldo era desse time que ele jogava lá no Oriente Médio, tá certo? Então fica aí, né, o meu toque, né, o meu destaque para esse goleiro que precisa aí realmente rever, né? Precisa rever algumas questões, principalmente quem está do lado dele, o preparador de goleiros, o próprio Sampaoli pode chegar, conversar com a sua comissão para tentar corrigir esses erros, né? E logicamente, né, ainda sobre essa partida, o Flamengo ele ainda está evoluindo, que fique bem claro, né? Vale destacar que o Flamengo ainda está evoluindo, o Flamengo ainda precisa crescer e muito, né? Mas a gente já consegue ver ali um pouco, né, do que o Sampaoli quer para esse time do Flamengo. Você consegue ver ali as trocas de posição, o Matheus França, né, que entrou nessa partida, ele entrou muito bem. Eu acho que ele estava abaixo do que ele costuma jogar, mas ele teve uma participação importantíssima nesse jogo. Principalmente, né, quando ele saiu do lado direito, foi pro lado esquerdo, fez a jogada, se eu não me engano, pro terceiro gol, exatamente, o terceiro gol do Eric Pulgar, né, que ele driblou a zaga do Vasco, ele deu dois dribles e acabou dando um passe pro Ayrton Lucas, né. Na verdade, esse gol foi dado ao Pedro, né, que eu acho sinceramente, Pedrão, com todo respeito, você joga demais, você é craque, mas esse gol não foi seu, esse gol foi do Ayrton Lucas, que bateu, né? A força foi dele e a bola só resvalou no seu pé, passou por baixo do seu pé. Você não teve aquele movimento de gol. Inclusive, eu vou rever esse gol e se eu mudar de opinião, eu venho aqui e falo. Mas para mim, esse gol foi do Ayrton Lucas. Mas, né, se o árbitro deu o gol pro Pedro, fazer o quê? Paciência. Mas é um grande jogador também que não está numa boa fase, que a gente torce muito para ele retomar essa boa fase. Mas esse gol foi do Ayrton Lucas. Tá certo, meus amigos? Então, basicamente foi esse vídeo, né? Eu fiquei sem postar vídeo nos últimos 2 dias, mas eu peço desculpa aqui a vocês, né? A gente vai
tá sempre postando vídeo aqui para estar sempre em comunicação com vocês, para vocês interagir. Desde já vou pedir para você colocar aqui nos comentários o que você achou dessa vitória do Flamengo, né? Se você é vascaíno e está aqui no nosso canal, coloca aí nos comentários também, deixa o seu desabafo. Uma vergonha esse momento que o Vasco está passando, né? A gente como rubro-negro, né? A gente quer mesmo que o adversário ele continue nessa má fase, mas para o futebol, né? Essa disputa, né? Técnica é importante, né? Principalmente para o Flamengo. O Flamengo precisa dos seus rivais também, né? Não é só os rivais que precisam do Flamengo. O Flamengo precisa dos seus rivais também, ó, para dar aqui essas goleadas aí bonitas, principalmente em grande fase. Agora, brincadeiras à parte, né? Realmente o Vasco está vivendo um momento muito difícil, um momento muito complicado, né? Mesmo com o SAF, a gente sabe que é pouco tempo. Eu acho que não tem nem um ano essa SAF no Vasco, mas ainda estão trabalhando. Mas o torcedor ele se empolgou demais. O torcedor cantou música lá no início do ano, falou que era rica, mais rica que o Flamengo, que era melhor que o Flamengo, que ia superar o Flamengo. Tá aí, ó. Eu acho que é para ter pés no chão. Sinceramente, é para ter pés no chão. O Barbieri até acha ele um bom treinador, mas ele não está conseguindo dar uma cara para esse time do Vasco. Até contratou um ou outro jogador, mas fica muito claro que para você disputar o Campeonato Brasileiro, e eu acho que, sinceramente, não estou sendo aqui já querendo ter bola de cristal, querendo prever o futuro, mas sinceramente eu acho que o Botafogo não vai ter força para ficar lá na primeira colocação, porque precisa de elenco, né? Assim como eu falo que você precisa de elenco também para não cair, você precisa também ter um grande elenco para você ser campeão brasileiro. E hoje no Brasil quem tem os grandes elencos são Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro, né? Eu acho que por esse momento turbulento, né, que o Atlético Mineiro está vivendo, talvez ele não dispute o título, mas eu acho que ele vai chegar entre os 4 primeiros sim pelo seu elenco. Isso se não houver nenhum desmanche, né? Inclusive tem a possibilidade agora no meio do ano de contratar, embora não tenha grana. Tá complicado. E o próprio Corinthians, né? O exemplo disso também de você brigar para você se manter na competição é você, além de ter um grande time, você pelo menos ter 1, 2, 3 jogadores ali no seu banco de reservas que entrem e também dê conta do recado, né? Repito, para título você precisa ter um grande elenco, tá certo, meus amigos? E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Aliás, ainda vou trazer para vocês aqui os próximos jogos do Flamengo. Ó. O Flamengo vai enfrentar o Racing já essa semana ainda, quinta-feira, dia 8, vai ser às 21 horas o jogo, Flamengo e Racing, né? Vai ser no Maracanã pela Libertadores, né? Vai ser o jogo aí importantíssimo, talvez até o momento o jogo mais importante do ano para o Flamengo, porque o Flamengo vai enfrentar o primeiro colocado do grupo, né? O Flamengo tem que se aproximar, se ganha, empata em número de pontos, mas dependendo aí do saldo, o Flamengo pode ultrapassar. Eu tenho que ver a tabela direitinho para saber quantos gols o Racing tem, para saber da possibilidade do Flamengo ultrapassá-lo. E depois o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, né, terminando aquela sequência de 4 jogos que eu falei para vocês que o Flamengo ia jogar no Maracanã, vai enfrentar o Grêmio no domingo agora, dia 11 de junho, às 18h30 no Maracanã. Tá certo, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscreve aí no canal e compartilha com seus amigos para que esse canal ele decole e chegue a 1000 inscritos, tá certo? Saudações rubro-negras, tamo junto, amigo!